Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu gostaria de estar fazendo esta exposição doutrinária, que é a minha primeira, lá na sede da Associação Espírita Casa da Esperança Chico Xavier. Infelizmente, isso não é possível. Então, vou fazer por aqui, via online, que é um desafio para mim. E espero que vocês gostem e que eu possa passar um pouco do que eu estudei para fazer essa exposição hoje. Então, eu me chamo Ingrid, eu sou trabalhadora voluntária na Associação Espírita Casa da Esperança Chico Xavier e eu também sou auxiliar da evangelizadora e minha xará, Ingrid, nas aulas de introdução ao estudo da doutrina espírita, que acontecem às terças-feiras à noite, destinadas ao público adulto. Então vamos fazer a prece inicial, serenando nossas mentes, abrindo os nossos corações, rogando aos céus e aos bons espíritos, a cúpula espiritual da Casa da Esperança, que estejam conosco, nos amparando, para que possamos passar os ensinamentos de Jesus com todo amor e carinho, assim como Cristo sempre fez, enquanto aqui entre nós esteve. Que assim possa ser, Senhor. Então, eu também gostaria de agradecer a alguns irmãos que me auxiliaram com a pesquisa, que me auxiliaram neste momento de vir aqui falar com vocês, que é a Ingrid, primeiramente, que me convidou para fazer a exposição doutrinária, a Thaís, o Otávio e ao Leonardo, que é o meu marido. Então hoje eu vou falar dentro das bem-aventuranças, no item Bem-aventurados os misericordiosos, na parte que fala sobre a indulgência. E o título da palestra é Fazer aos outros o que gostaria que fizessem por ti. Então, a partir de agora, eu vou explanar um pouco de tudo que eu estudei e que eu anotei e que eu gostaria de passar para vocês, com muito carinho. Então, a expressão bem-aventurados, Jesus empregava aos designados pessoas felizes, aos que eram designados pessoas felizes sob o aspecto espiritual, podendo ser considerado o código moral da humanidade, pois nelas, nas bem-aventuranças, mostra como devemos agir, baseados no amor e na humildade, trazendo-nos lições de espiritualidade e compaixão. Esses ensinamentos, de acordo com o Evangelho de Mateus, são conhecidos como o Sermão da Montanha e foram pregados por Jesus. E também servem para ensinar e revelar aos homens a verdadeira felicidade. Como alcançar a verdadeira felicidade? Cada ensinamento das bem-aventuranças constitui-se de duas partes. Uma é a condição e a outra, o resultado. Sendo que para analisarmos todas as nossas ações, bem como as dos outros, sem pré-julgamentos, devemos sempre analisar além do resultado que nós vamos provocar, as condições que conduziram-nos a tal conduta, porque toda ação tem uma reação e toda ação provém de uma determinada condição em um dado momento.
Talvez, se nos perguntarem se somos indulgentes, responderíamos que sim. Mas afinal, o que significa a palavra indulgência? Ao buscar nos dicionários de língua portuguesa, eu encontrei algumas definições, como disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia, absolvição de pena, ofensa ou dívida, desculpas ou perdão. Assim, cabe-nos refletir, de forma a nos questionar, o que é ser uma pessoa indulgente? Refletindo sobre os significados da palavra indulgência em sua essência, bem como nos ensinamentos do Mestre Jesus, podemos dizer que uma pessoa indulgente é aquela que possui predisposição ou tendência para julgar favoravelmente. Ou seja, uma pessoa que busca sempre o melhor entendimento das situações, sem condenar, mas procurando melhor interpretar os fatos, analisando por diversos ângulos, se colocando no lugar dos envolvidos e na situação em que estes se encontram. Um exemplo prático para a gente visualizar é quando Jesus estava sendo pregado na cruz, sofrendo, passando por toda a dor física, moral e espiritual. Mesmo assim, ele encontrou forças para perdoar aquilo que estavam fazendo com ele, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Portanto, meus amigos, podemos afirmar que a indulgência é, sem dúvidas, um dos ensinamentos mais elevados que podemos sentir, caracterizando-se principalmente pela compaixão por nossos semelhantes, bem como por suas imperfeições. Se o próprio Jesus, em seu leito de morte, colocou-se no lugar daqueles que lhe tiravam a vida, reconhecendo que os que ali estavam não agiam por conta própria e sequer sabiam o que estavam fazendo, uma vez que estavam cumprindo ordens, quem somos nós para não praticar a indulgência? Quantas vezes deixamos de perdoar alguém por orgulho, esperando que a outra pessoa venha até nós nos pedir perdão primeiro? O quão libertador é para nós e para os outros poder se perdoar antes de que nos peçam perdão. Vocês já experimentaram isso? Vocês já realizaram o exercício do perdão com todo o coração? Do ponto de vista espírita e segundo as obras de Kardec, sabemos que o aprimoramento, o nosso melhoramento como espíritos imortais que somos, é uma tarefa individual e gradativa, realizada através de nossas escolhas, boas ou ruins, de acordo com o nosso livre-arbítrio, tendo como finalidade a condição de nos tornarmos espíritos puros. E como condição deste aprimoramento, o Espiritismo nos traz a caridade como principal processo norteador. Lembremos da máxima: fora da caridade não há salvação.
A caridade nos proporciona a reflexão de nos colocarmos no lugar dos nossos irmãos que sofrem, que passam por necessidades, sejam elas materiais ou espirituais, fazendo com que nos desperte o instinto e a vontade de auxiliar a mudar a realidade ou o meio em que elas vivem. E por falar em caridade, devemos falar em justiça e no amor, que juntas formam uma tríade. Na resposta da questão 886 do Livro dos Espíritos, nos trouxeram os Espíritos o sentido da caridade segundo Jesus. Então a resposta foi: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão às ofensas. Kardec ainda acrescentou: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejávamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade abrange e está presente em todas as relações em que temos com os nossos semelhantes, sejam elas morais, materiais ou espirituais. A caridade, quando revestida do princípio fazer o bem sem olhar a quem, fazendo com que tratemos todos os nossos semelhantes como irmãos, exercitando a forma de amor mais sublime, segundo os princípios que Cristo nos ensinou, muitas vezes nos coloca de frente com as mais diversas realidades, fazendo-nos ter uma visão mais completa do mundo que nos cerca, sendo ela por si só um exercício a fim de que nos tornemos mais indulgentes. Da indulgência e da caridade surge algo que buscamos, que é a justiça para com todos os povos, baseadas no amor aos nossos semelhantes, à natureza, que é exercitada através da caridade e da indulgência, respeitando as diferenças, auxiliando na evolução dos nossos irmãos, bem como no processo de mudança em que nosso planeta está passando. Nós somos responsáveis por nós e por nossos irmãos. Assim, nos colocar no lugar do próximo não é só um exercício para nos tornarmos pessoas mais boas, mas é essencial para a prática da caridade, como nos traz o tema da nossa reflexão de hoje. Fazei aos outros o que gostaria que fizessem por ti. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 17, temos o seguinte parágrafo: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então, a indulgência nada mais é que fazer um juízo suave das fissuras morais alheias, do que os outros fazem ou são e que nos parece errôneo. Como trazido anteriormente, antes de fazer juízo e penalizar, se colocar no lugar do outro e entender as suas razões, demonstrando compaixão pelas imperfeições do próximo, uma vez
que nós somos seres imperfeitos. Sendo que um dos sentimentos mais elevados que pode ser desenvolvido pelo ser humano, se colocar no lugar do próximo, sentir a dor do próximo, demonstrar fraternidade diante da dor, do sofrimento do próximo. É uma opção de valorizar o bem em vez do mal que nos é feito pelo outro, sendo esta uma atitude racional processada no nosso íntimo, porque a gente tem a opção de fazer o bem, de se colocar no lugar. Portanto, segundo os ensinamentos do Cristo, devemos julgar com severidade as nossas ações e falhas, pois temos consciência de que são elas que nos farão aprimorar o nosso espírito. Lembramos de uma frase do saudoso Chico Xavier, que traduz com brilhante saber, em sucintas palavras, a indulgência. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Sabemos que todos aqui encarnados são seres imperfeitos, que possuem inclinações tendenciosas, defeitos e hábitos que precisam ser modificados, corrigidos. E todos nós, sem exceção, possuímos dívidas a saldar e muito a aprender. Porém, ainda pouco paramos para olhar para o nosso íntimo, estando dispostos a nos julgar e a nos condenar. Porque isso é uma tarefa muito difícil acima de tudo. Porém, isto não é o que Jesus nos ensinou. Uma vez que devemos olhar e julgar a nós mesmos para nos tornarmos seres humanos melhores, fazendo assim a nossa reforma íntima, que resultará em nosso melhoramento espiritual. E a doutrina dos Espíritos nos mostra constantemente, através de suas obras, o caminho para nos melhorarmos, através de exercícios diários, pelas estradas percorridas em nossas vidas, cheias de provações, em que muitos desafios nos são colocados, cabendo-nos olhar e vigiar constantemente. E o conhecimento e a prática diária dos ensinamentos de Jesus tornará mais ampla, porém simples, a compreensão das provações e dos desafios que se apresentam em nossas vidas, policiando-nos para não cometer deslizes, se conhecendo e julgando os nossos atos, moldando as nossas ações. A prática do bem nos ajudará a vencer os desafios, além de nos auxiliar a sermos seres humanos melhores. E como podemos começar a moldar as nossas ações, baseadas no que foi proposto no tema dessa exposição? Um bom exemplo aos que fazem a prece do Pai Nosso todos os dias, em especial naquela parte em que diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Então, pedimos a indulgência de Deus. Então eu penso que se logo nós temos o direito de pedir, nós temos o dever de praticar a indulgência. Porque se nós somos merecedores, os outros também são. Nós não somos diferentes de ninguém. Que possamos começar a viver aquilo que praticamos em nossas preces, transmutando os nossos sentimentos,
transformando o que de mal tenta nos atingir no que de melhor possamos a oferecer em troca aos nossos irmãos. Ainda no Evangelho, no mesmo capítulo 10, cabe destacar aqui o final do parágrafo do item 16, em que diz: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Essa é uma grande verdade. Porque quem é que gosta de conviver com uma pessoa severa, negativa, que só percebe e valoriza os defeitos alheios? E aquelas que exercitam o perdão, a indulgência e a caridade? Essa sim. É um prazer de conviver com pessoas assim. Ao contrário das pessoas severas, quando convivemos com pessoas que reconhecem e valorizam as virtudes dos outros e que exercem essas virtudes e os ensinamentos que Jesus nos ensinou, é fácil tomarmos aquilo para nós como exemplo e passarmos a pensar da mesma maneira e a agir da mesma maneira. O esforço em ver o próximo de forma positiva torna mais fácil estabelecer os vínculos de fraternidade e amor ao próximo, ou seja, torna-se mais fácil a convivência entre as pessoas. A indulgência como componente da caridade é o caminho. Ao viabilizar a fraternidade entre os seres ainda imperfeitos e que buscam a elevação espiritual, ou seja, todos nós. Podemos concluir então que a indulgência, além de auxiliar na elevação dos nossos espíritos, possui também a tarefa de melhorar os relacionamentos entre as pessoas, conduzindo a um patamar saudável de auxílio e amparo mútuos. Ela salva o coração do homem da indiferença, da severidade e da maldade. Então, meus amigos, eu convido a todos a praticarem a indulgência, a se colocarem no lugar do próximo, a se solidarizarem com a dor alheia, a serem fraternos. Com certeza, a prática desses atos e o sentir esses sentimentos, na medida em que eles vão acontecendo em nossas vidas, eu digo sempre aos meus amigos e às pessoas que eu converso lá na Casa da Esperança, que a nossa vida vai se tornando mais fácil de ser entendida, porque a gente passa a enxergar tudo aquilo de ruim que vem para nós de uma outra forma, porque a gente já recebe de uma forma amorosa, a gente transmuta aquele sentimento dentro da gente e a gente devolve ele de uma forma totalmente diferente. E a gente só consegue fazer isso se a gente sentir com o coração. Eu acho que o mais importante de tudo é nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, é nós termos a nossa fé inabalável nele, é confiarmos em Deus, que é nosso Pai. E com certeza, todos vão ver a vida fluir de uma forma muito diferente. Eu digo para as pessoas que quando a gente entra neste mundo, não nos fazendo diferente de ninguém, não fazendo os espíritas diferentes de ninguém, mas quando nós passamos a viver os ensinamentos de Cristo dentro de uma comunidade que, assim como nós, busca o bem e o auxílio ao próximo, a vida ela tem mais cor. Com certeza ela tem mais amor.
E os nossos problemas, que não são grandes comparados ao de muitas pessoas, se tornam menores ainda. Passamos a entender várias coisas. Passamos a entender por que passamos por muitas coisas. E ao invés de ficarmos pairando numa zona de energia um pouco mais densa, na tristeza, não se conformando, a gente consegue fazer com que a dor e o sofrimento sejam momentâneos. E que no momento que a gente consegue ajudar outras pessoas e convive com outras pessoas que, assim como nós, estão tentando se melhorar, tudo fica muito mais fácil. Então eu deixo meu convite a todos a conhecer a Casa da Esperança Chico Xavier, que hoje ela não se encontra aberta ao público, mas esperamos que em breve possamos reabrir para receber a todos os irmãos com muito carinho, com muito amor. Eu vou ler a prece final que eu tirei do site da TV Mundo Maior. Então eu peço a todos que se concentrem, serenem novamente o coração, escutando essas palavras. Pai de infinita bondade, que tem de nós piedade, na tristeza e na aflição, e nas horas de amargura, põe tua paz com ternura dentro do nosso coração. Ouve, Senhor, nossa prece, e nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Faz que sejamos indulgentes, tolerantes e pacientes, até com quem mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos e os espinhos esparramados pelo chão. Transforma em vibração positiva toda emanação negativa com a força desta prece. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-nos a dar o seu perdão. Porque tu és a nossa firmeza e nas horas de fraqueza jamais nos negaste a mão. Certos de que esta prece foi ouvida e que toda desgraça vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espírito e, agradecidos a Jesus Cristo, o louvamos para sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, eu gostaria de agradecer mais uma vez por estes minutos que estivemos juntos, que para mim foi de extrema importância poder passar um pouco dos ensinamentos de Jesus, e espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade, um bom resto de final de semana e que todos fiquem em paz.